Olá, queridos alunos da Escola Bíblica, é muito bom estarmos aqui, ok? Quero aproveitar aqui e pedir a você, compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos fazer crescer esta escola, vamos levar a palavra de Deus de forma prática, simples e objetiva, né? Como é? Vamos juntos? Qual o tema de hoje? O tema de hoje é muito curioso, ok? Meu computador está do lado aqui, meu esboço está aqui para eu não perder, para a gente irmos juntos aí na breve aula de hoje. Bom, o tema de hoje é 4 coisas que Deus não pode fazer. Uau! Tem coisas que Deus não pode fazer? Sim, vamos ver? 4 coisas que Ele não pode fazer. Então a primeira coisa, sabe qual é? A primeira coisa está em Malaquias 3:6. Lá diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda, tá? O homem muda. Aliás, quando você vai diante de Deus, não é Deus quem muda. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, não é Deus quem muda, porque Ele te ama completamente. O amor de Deus não muda por você. Ele não vai te amar menos se você não quiser saber dele. Ele te ama. Ele não vai te amar mais ao você se entregar a Ele. Ele te ama. Então Deus não muda, Ele é o seu Pai. Então, a primeira coisa que Deus não faz, Ele não pode fazer, Ele não muda. Vamos ver qual é a segunda coisa? Vamos lá? A segunda coisa está em Números 23:19. Números 23:19 diz que Deus não mente, Ele não pode mentir. Deus não é homem para mentir, a palavra de Deus diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus não mente. Aliás, queridos, a mentira não é de Deus. Você sabe quem é o pai da mentira, não é? Você sabia que Deus, ao longo da sua palavra, te desafia a obedecer verdades expoentes na palavra de Deus? E se você não obedecer essas verdades cruciais, você estará ao lado da mentira. E quem está ao lado da mentira está contra a verdade, contra Deus. Você será desafiado a conhecer alguns temas aqui. Nós vamos nos aprofundando na escola bíblica. E você vai descobrir temas maravilhosos que Deus te convidará a obedecer. E sempre tem uma bênção na obediência. Vamos ver qual é a terceira coisa que Deus não pode fazer? A terceira coisa que Deus não pode fazer está em Provérbios 28, verso 9. Eu leio: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Queridos, Deus não pode atender às orações daquele que quebra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Conhece os 10 mandamentos? Vou dar uma colinha. Está lá em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11. Capítulo 20, ok? Leia lá, capítulo 20, a partir do verso 3, você tem todos os 10 mandamentos ali. A Bíblia diz que Deus não pode ouvir a oração daquele que voluntariamente transgride a lei de Deus, sabendo o que está escrito ali, desde o 1º ao 10º mandamento, e ainda assim insiste em transgredir a lei de Deus. Deus não pode ouvir a sua oração. E vamos ver qual é o quarto. O que Deus não pode fazer? Bom, a quarta coisa que Deus não pode fazer, Apocalipse capítulo 3, verso 20. E aí eu quero dizer a você, Deus te ama muito. E a quarta coisa que Deus não pode fazer é algo tremendo. Ele quer fazer. Ele anseia em fazer. Ele está aí do seu lado, desejoso em fazer. Mas Ele só pode fazer se você permitir. Sabe qual é a quarta coisa que Ele não pode fazer? É essa aqui, ó. Apocalipse 3, verso 20. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta
e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei, comerei com você e você comigo. A quarta coisa que Deus não pode fazer é abrir a porta do seu coração para ele entrar. Deus não pode fazer isso. Deus não te força a entregar sua vida a Ele. Deus não te força a ser salvo. Sabe quem vai estar salvo no céu por ocasião da volta de Cristo? Nós vamos estudar sobre esse tema maravilhoso, como será a vinda de Cristo. Será que será audível? Será que você vai... Nós vamos entender esse tema de forma simples, rápida e eficaz. Mas por horas, a quarta coisa que Deus não pode fazer, Ele não pode te salvar se você não quiser. Você precisa abrir a porta do seu coração e falar para Jesus: Jesus, entra. Entra, Jesus, e faça como o Senhor fez com Davi. Davi matou, roubou, mentiu, adulterou. Faça, Senhor, o que o Senhor fez quando Davi abriu a porta do seu coração para o Senhor. O que Davi fez? Salmo 51, 10, Davi pediu a Deus um novo coração. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um novo coração. A quarta coisa que Deus não pode fazer não está no alcance dele, porque ele não pode. A quarta coisa que Deus não pode fazer é te salvar se você não quiser. Agora, querido, se você quiser, aí sim, aí você estará autorizando Deus a te salvar. E agindo Deus, quem impedirá que Ele te salve? Sabe, a pergunta que você deve fazer é a seguinte. A pergunta é a seguinte: não é o que você vai fazer para permitir o que Ele faz. A pergunta não é essa. O que devo fazer para permitir que Jesus me salve? Não são coisas que você faz, é o que Ele fez. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho que fazer algo? De certa forma, sim. Mas sabe o que? Permita que Ele te salve. Essa é a única coisa que você pode fazer, na verdade, para que Ele te salve. Permita que Ele te salve. E como que você permite que Ele te salve? Leia a Bíblia. Não é a leitura da Bíblia que vai te salvar, mas a leitura da Bíblia vai te levar para perto do Salvador. Deus vai entender que você quer ser salvo. Ore, abra seu coração. Mas eu não sei orar. Ore da forma como. Fale para Deus: Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu tenho esse pecado, me ajuda a vencer. Ore, abra seu coração a Ele. A pergunta não é o que Deus pode fazer. A pergunta agora é: o que você vai permitir que Ele faça? Você quer permitir que Ele te salve? Então ore comigo neste momento. Grande Deus, aqui estamos nesta escola, ouvimos a Tua palavra e o Senhor não pode nos salvar se nós não permitirmos. Então, neste momento muito especial, nós aqui nesta escola oramos e permitimos ao Senhor: nos salve, Senhor, salve a nossa família, em nome de Jesus oramos, amém. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.